Oi, meu povo. Então vamos aqui conhecer o movimento literário Renascimento e o poeta Luiz Vaz de Camões. Então nós vamos trabalhar aqui com o Renascimento, com uma estética literária do classicismo no século XVI, movimento que aconteceu na Europa. Vamos falar muito de Portugal. Houve essa manifestação em diversos lugares, âmbitos da sociedade, na política, ciências, na religião, artes plásticas, arquitetura e, claro, na literatura. Quais são as características aqui que nós temos? A valorização do homem no centro do pensamento filosófico, ou seja, renascimento o homem está ressurgindo. Por isso que você tem o antropocentrismo aqui, o homem no centro do universo. Racionalismo, ou seja, o homem como ser racional, com pensamento lógico. Valorização da cultura grega, do paganismo, ou seja, o culto a outros deuses, também acontece bastante. O hedonismo, que é a busca por satisfação dos desejos humanos. Efemeridade do tempo, ou seja, o tempo ele passa muito rápido, ele é efêmero. Neoplatonismo é quando você tem aqui um amor que ele é sensual e ao mesmo tempo ele é platônico. O que é o amor platônico? É aquele que existe apenas na cabeça de uma pessoa. Equilíbrio formal, utilização de poemas de formas fixas, rimas e métricas regulares. No caso, nós vamos falar de versos decassílabos, redondilhas. Personificação, elementos da natureza personificados como deuses gregos, o amor, o tempo. E figuras de linguagens predominantes. Nós temos o paradoxo, a antítese e a personificação. Continuando aqui, então nós vamos agora para o poeta português Luiz Vaz de Camões. Estima-se que ele tenha nascido em 1524. Pouco se sabe sobre a vida dele. Muitas coisas até falam que são boatos. Por exemplo, o fato dele estar num navio que naufragou e ele a nado conseguiu salvar a obra Os Lusíadas, que nós vamos falar mais para frente. A única coisa que nós sabemos e temos certeza é que ele é o principal representante do Renascimento na estética classicista. Perdoe aqui esse marca-texto vermelho. Caguei no vídeo, mas tudo bem, acontece. Vamos seguir em frente. Então, é um movimento literário científico, cultivo do século XVI e uma inspiração muito forte na literatura greco-romana. E sobre Luiz Vaz de Camões, nós vamos trabalhar com duas abordagens: a poesia lírica e a poesia épica. Lírica vem de lira, vem de música, então aqui a gente vai ter muita questão da poesia, da música dentro dos textos. Ele escreveu poemas em medida velha, que são redondilhas, são aquelas que possuem de 5 a 7 sílabas poéticas, e a gente vai falar disso mais tarde. E a medida nova, que no caso são os versos decassílabos. O que nós temos aqui também? Quais são os temas que predominam dentro dos textos do Camões? O neoplatonismo amoroso, que eu já falei anteriormente, a reflexão filosófica e a natureza. Pessoal, para copiar tudo isso no caderno de vocês, tá? Isso é muito importante deixar no caderno,
tira foto e me manda. Se quiser copiar antes de assistir ao vídeo, sem problema nenhum, tá? Pode fazer também. Poesia épica vem de epopeia. Epopeia é quando você vai contar a história de um povo. Os Lusíadas, no caso, nós vamos ter também o povo português sendo exaltado por meio dos textos, tá? Então, quando a gente fala dessa obra aqui, Os Lusíadas, que foi produzido em 1572, então você pode dizer que ela é uma obra fantástica, porque ela foi organizada em 10 cantos, com 1102 estrofes, todas com versos decassílabos. E foi um poema voltado aos lusitanos, por isso que é chamado de Os Lusíadas, porque vai exaltar o povo português por meio do Vasco da Gama, liderando uma expedição às Índias. Então eles se lançaram ao mar em busca de navegações. É isso que o poema Os Lusíadas vai nos contar, tá? Como foi essa trajetória até ele chegar às Índias, na descoberta desses territórios. É o poema mais famoso de Luís Vaz de Camões. É um poema que todas as pessoas precisam conhecer e precisam entender. O que vocês vão fazer de atividade? Simples. Ó, vão me entregar no dia 17 de julho. É julho, tá, gente? Eu coloquei 6, não sei porquê, mas tudo bem. Tem 2 exemplos aqui, ó. Texto lírico. Então, peguei aqui um outro poema famosíssimo dele. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. O que eu quero que vocês façam com esse poema? Quero que vocês façam uma interpretação. Pode ser uma interpretação verbal, uma interpretação não verbal, ou usando as duas formas, tanto faz. E nesse trecho aqui dos Lusíadas, que é a introdução do poema Os Lusíadas, quero que vocês leiam os cantos 1 e 2, que eu demarquei aqui para vocês, e que você faça um resumo no seu caderno, beleza? Então, no lírico, você vai ler o poema, vai criar uma interpretação textual, ou por meio de um desenho, ou usando um texto e um desenho, tanto faz. E no texto épico, eu quero que você faça um resumo desses 2 cantos que eu deixei aqui para você, que é o início do poema Os Lusíadas. Eu quero que você interprete para mim de acordo com tudo aquilo que eu falei, que eu mostrei para vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar. Tem tudo no material que eu estou deixando no grupo, tá bom?